Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de oração, de paz, de tranquilidade, de amor, de caridade. Estamos no 12º dia do ano da graça de 2022. Temos a graça de poder começar esse ano, mais um ano. Então, primeiramente, vamos agradecer ao Pai que nos dá essa oportunidade de aqui estarmos, quando tantos já partiram. E que aproveitemos bem essa estadia nossa, aqui no planeta Terra, nessa encarnação. Vamos agradecer ao Pai a natureza abundante, se quiserem fechar os olhos, viajar um pouco, agradecendo, fiquem bem relaxados aí. Vamos agradecer a Deus, todas as pessoas que estão ao nosso lado, agradecendo a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Vamos agradecer também à Mãe Natureza, esse planeta que nos dá o ar, a água, a terra que nos dá o alimento. Vamos agradecer a oportunidade desse momento e dessa vida para aprender um pouco mais, evoluir um pouco mais e nos melhorarmos um pouco mais. Agradecemos tudo que somos e todos que temos ao lado. Agradecemos também a todas as coisas materiais que nos ajudam nessa vida. Que essas coisas materiais sejam sempre fruto do nosso trabalho honesto, porque só assim nós nos sentiremos bem hoje e no futuro. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, aos espíritos que ajudam esse grupo espírita e a todos os mentores. Pedimos que nos auxiliem na noite de hoje, que assim seja. Bom, hoje é o capítulo 11º, continuação da quarta-feira passada, mas antes nós vamos fazer, a gente vai falar um pouquinho de um acontecimento, de uma comemoração que nós temos agora no sábado, dia 15 de janeiro. Dia 15 de janeiro completa 161 anos da publicação de um livro. Deste livro aqui, o Livro dos Médiuns. 161 anos pode parecer muito, mas pensando em termos de universo, né, muito pouco. Então, no sábado, esse livro faz aniversário. E é interessante um pouquinho da história de Allan Kardec, dos livros. Aqui nós temos o Pentateuco, que a gente chama. São os 5 livros básicos, são as obras básicas de Allan Kardec. Tá? Esses 5 livros foram publicados em 11 anos. Fazendo uma pausa nessa história, vamos retomar uma outra. Quando Jesus estava aqui encarnado, há cerca de 2000 anos atrás, ele disse o seguinte, isso está em João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que viva eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós.
Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenho dito. Esse Consolador prometido é a doutrina espírita, que vem trazendo as respostas para as nossas perguntas mais profundas. Quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, afinal de contas? Como é que então começou a codificação da doutrina espírita? A gente não fala que tem um autor, porque não tem. Tem um codificador com o nome de Allan Kardec. Mas, em 1804, em Lyon, na França, na Europa, nasce o menino Hippolyte Léon Denisard Rivaillot. Ele era um professor, um cientista, e aos poucos, não vamos entrar no mérito aqui que já foi falado, não é o tema de hoje, ele foi se interessando pelo fenômeno da mediunidade e da comunicação com os ditos mortos, né? Que de morto não tem nada. E ele começou a frequentar as sessões espíritas. Nessas sessões tinham médiums, mulheres, homens. E numa dessas, ele ainda não havia escrito nenhum dos livros, né? Não havia ainda publicado nenhum deles. Numa dessas reuniões na casa de um amigo, um espírito, através de um médium ou de uma médium, não sei o detalhe, se apresentou dizendo o seguinte: salve, pontífice, 3 vezes salve. O senhor Hippolyte, até então era esse o nome dele, né, o nome de batismo, achou estranho porque essa forma de saudação não era comum entre os espíritos que vinham, o chamado espírito de verdade, né, que Jesus disse e que nós nos referimos. Não é que exista um espírito, os espíritos de luz que trouxeram todos os ensinamentos que estão nesses 5 livros e em tantos outros. E aí, Hippolyte perguntou, né? Inquiriu esse espírito, e o espírito contou o seguinte caso, como dizem por aqui, né? Nós fomos amigos, professor. Em uma outra vida, mais ou menos em 40, não lembro exatamente, 40 antes de Cristo, nós somos amigos. Nós 2 éramos sacerdotes druidas. E você se chamava Allan Kardec. O que é sacerdote druida? Os druidas, sacerdotes druidas, era um nome dado aos sacerdotes, uma classe alta de uma etnia, de uma civilização chamada celta, que habitava várias partes do que hoje é a Europa. E o Espírito disse: nós vivíamos na Gália. A Gália é onde hoje é a França. Não geograficamente exatamente assim, mas é mais ou menos isso. E nós éramos sacerdotes druidas. Esse povo celta era muito culto. Tem muito pouco da história deles, mas o pouco que tem nos denota assim a cultura deles. Eles eram mestres na arquitetura, ciência, poesia, música, inventaram a roda de madeira, astronomia, e eles também acreditavam no Deus único, na reencarnação, na lei de causa e efeito, não acreditavam na morte, diziam que a morte era um ponto no caminho. Olha que bonito, um ponto no caminho. Não acreditavam na infinitude das penas, tipo o que se fala por aí de inferno, não acreditavam nisso. Enfim, as crenças que eles tinham
são muito semelhantes ao que a doutrina espírita prega hoje. Então, Hipólite, numa outra encarnação, um bom tempo antes, foi esse sacerdote druida. Eles eram tão evoluídos que tinham os sacerdotes druidas e as sacerdotisas druidesas. Não tinha diferença entre homem e mulher. A questão era a evolução, o estudo. E olhem, por que eu estou falando isso? Porque isso se chama evolução. Quando chegou o momento de Jesus mandar o Consolador, foi o sacerdote druida Allan Kardec que veio reencarnar para fazer essa codificação. E druida, mais uma coisa que eu achei linda, eu acho linda nessa passagem, druida significa consciência do carvalho, porque o carvalho era a planta símbolo dos celtas, que cuidavam da natureza como a grande mãe deles. Aí então, não sei se nesse momento, um pouco depois, o Hipólite resolveu adotar o nome de Allan Kardec. Esses 5 livros, que é o Pentateuco, pela ordem de publicação, primeiro o Livro dos Espíritos, em 1857, depois o Livro dos Médiuns, em 1861, depois o Evangelho, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, e por fim a Gênese, em 1868. Então agora, depois da conversa sobre o Hipólite e o Leão, né? A coincidência, que não existe coincidência, nem existe acaso, né? Isso é a obra de Deus, é o tempo de Deus, é o espaço de Deus. Ambos nasceram na França, né? Tanto o Hipólite quanto o Allan Kardec, cada um na sua época. Agora, então, voltamos ao Allan Kardec, né? Em 1861, editando o Livro dos Médiuns. Então, esse livro está de aniversário, agora sábado. E agora a gente retoma o capítulo 11, o término do capítulo 11, porque já foi começado quarta-feira passada, que é amar o próximo como a si mesmo. E Mateus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o seu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o próximo como a ti mesmo. Eu acho que todos acham isso um pouco difícil, né? Na condição evolutiva que nós estamos. Então vamos lá ver se é fácil ou difícil. Amar o próximo é um preceito contido no maior mandamento da lei divina. É a expressão mais sublime, mais evoluída da caridade. Mas nós temos muitas coisas a enfrentar para conseguir chegar lá. Uma delas é o egoísmo. O egoísmo é a grande chaga da humanidade. Ele tem que desaparecer da Terra porque ele se opõe a todo o progresso moral. E ao Espiritismo está reservada uma tarefa bem grande de propagar a importância de nós vencermos o egoísmo em nós mesmos, né? Não adianta eu dizer, eu vou te ajudar a vencer o egoísmo. Não, primeiro eu tenho que vencer em mim mesmo. Eu não posso dar o que eu não tenho. É fácil dar conselho, muito fácil. Fazer é mais difícil. O egoísmo é um alvo
E todos nós que somos cristãos, né, que acreditamos em Cristo Jesus, nosso mestre e guia, temos que dirigir a nossa força e a nossa coragem para acabar com ele. Por que coragem? Porque a gente precisa de muita coragem para vencer a nós mesmos. Vencer a nossa batalha diária. Todos os dias é uma batalha. Mas a maior batalha é conosco mesmo. Vencer as nossas tentações, vencer o rancor, vencer o egoísmo, vencer a vaidade, vencer o orgulho, vencer a vontade de dar um berro e acabar com algumas coisas. Que cada um, portanto, empregue toda a força possível para vencer o egoísmo, que é um monstro devorador de vidas, é um monstro devorador de inteligências, é o causador das misérias terrenas. O maior exemplo de caridade, falta de egoísmo, é Jesus. É esse o modelo que nós temos que buscar. Não vamos querer conseguir nessa vida, mas estamos no caminho. Quanto mais a gente avançar, melhor para nós. Os espíritos dizem: expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porque já é tempo. Já é tempo da gente ser um planeta melhor, ou melhor, de ser um planeta de pessoas melhores. Se os homens se amassem, o egoísmo não existiria. Mas nós temos uma couraça, parece que um engessamento, um couro, né, que nos dá rigidez, e nós não conseguimos muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, praticar a caridade conforme nós devemos fazer. Se na terra a caridade reinasse, o mal fugiria, não teria acolhimento. Então, vamos começar por nós. Vamos nos esforçar para não se abater quando alguém nos olha com desdém, quando nós somos alvo de uma injustiça, de uma omissão que nos dói, de palavras injuriosas, de atos ruins. Vamos tentar pensar: que pena desse irmão que está fazendo isso comigo. E não querer evitar e dar o troco. Porque isso mostra que nós estamos entendendo a mensagem. Não é coisa de ser covarde. É a mansidão que nós temos que trazer para dentro de nós, para que a gente consiga fazer isso. Com o egoísmo e o orgulho, a vida será sempre uma carreira que vai vencer o mais esperto. Vai ser uma luta de interesses. Vai cair aos pés as mais lindas afeições, inclusive dentro das próprias famílias, como a gente vê muitas vezes. O egoísmo, o orgulho, a ganância vencendo o amor, a caridade, a compreensão. Porém, a caridade sem a fé, ela não basta para manter os homens numa ordem social capaz de ser feliz. Por que isso? A caridade sem a fé é quase impossível. Porque se a gente não tem a fé na continuidade, a fé na evolução, a fé que nós vamos conseguir ser mais felizes um dia, a fé de que as coisas vão melhorar, então de que adianta? Acabou, fechou o caixão, deu, né? Acabou, pronto. Para que eu vou fazer as coisas certas? Para que eu vou fazer as coisas boas? Para que eu vou fazer caridade? Eu vou trabalhar, ter dinheiro, gastar, fazer o que eu quero, porque quem é bom e quem é ruim morre e vai todo mundo para o mesmo lugar, 7 palmos e deu.
Imagine a tristeza de quem não consegue acreditar no depois. Então é essa fé que faz com que a gente cada vez mais vá em busca de melhorar o nosso quinhão de caridade, de diminuir o nosso de egoísmo, o nosso orgulho, a nossa ganância. Hoje mesmo eu estava vendo, procuro às vezes não ver, mas aparece lá, você vai ver no celular, algumas coisas aparecem. Uma família, pai, mãe e filha são mortos, são ambientalistas e cuidavam das tartarugas. Lá, eu não lembro o nome da cidade, mas é lá no Pará. Foram mortos. Por quê? Não sei. Mas é ganância, né? As minas, destruindo os mineradores, destruindo a nossa Amazônia, destruindo a nossa floresta, destruindo nossas coisas, por ganância. Não basta ter um diamante, tem que ter um quilo, 10 quilos, 20 quilos, eu não sei, não entendo disso. Na verdade, muitos de nós temos muitos impulsos generosos. Dou uma cesta básica, ajuda uma família, muitos de nós faz isso, né? Ajuda os animais, ajudo. Mas essa caridade austera, que só a abnegação e a evolução faz, essa nós ainda temos que correr um pouco mais. Porque só ela dá a coragem e a perseverança para que a gente trilhe o caminho da nossa vida, que nem sempre é fácil. Deus nos criou para ser felizes. Ele só nunca prometeu que seria aqui nesse momento, né? Isso não significa que não podemos ser felizes. Temos momentos felizes, com certeza absoluta, momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos que a gente se sente tranquilo, bem, que eu costumo dizer que é um remanso, né? É aquele rio correndo calmamente, e isso nos dá um up, isso nos dá, assim, uma força para a gente continuar. Então temos esses momentos, mas isso não é a felicidade esperada por nós e que Jesus prometeu, mas que nós vamos ter que nos melhorar um pouco, bastante, muito ainda antes que chegue esse momento. Porque enquanto existir um irmão nosso matando o outro, uma pessoa com fome, um desempregado, qualquer coisa ruim nessa terra, no nosso planeta, ele não vai ser um planeta feliz. Nós vivemos numa energia, nós ficamos vibrando, nós sentimos o que acontece lá do outro lado do mundo, mesmo que a gente não saiba que está sentindo. Então, o mundo feliz vai depender de todos terem uma igualdade social, uma evolução semelhante, para que a gente possa viver esse mundo que está nos esperando. Estamos em transição para um mundo de regeneração, que já é bem melhor do que esse de provas e expiações que nós estamos vivendo agora. Com o sacrifício do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, estaremos no caminho da felicidade, sim. Porque estamos procurando no bem. E é nele que a gente tem que procurar felicidade, não nos prazeres materiais, que são muito bons e que todos temos direito, mas que eles são curtos, né? Eles não se prolongam, eles são um prazer naquele momento, depois acabou. Resumidamente, só seremos felizes quando todos os habitantes também puderem ser. Falando em caridade, vamos pensar como é que seria a nossa caridade para com os criminosos. Agora vem uma parte mais complexa.
Quando Jesus diz amar o próximo como a ti mesmo, ele não disse menos os criminosos. Ele disse todo e qualquer próximo. Então até é fácil eu amar o meu próximo que mora junto comigo, a minha família, meus amigos, meus conhecidos. Apesar de que às vezes até dentro da família tem muita dor, né? Mas é mais fácil. Agora, como é que eu vou amar aquele criminoso? Como é que eu vou amar uma pessoa que matou outra? Que machucou uma criança? Que matou uma mulher simplesmente por ciúme? Como é que eu vou amar alguém que está matando esses ambientalistas para conseguir mais dinheiro? Como é que eu vou amar os gananciosos que não cuidam das barragens lá em Minas Gerais e estão matando as pessoas? Como que eu vou amar aqueles que estão aqui no presídio? Como Jesus se comportava na frente de criminosos? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Tá, eu amo as pessoas, mas eu amo essas também? Eu não cheguei nesse estágio. Ainda me falta muita caminhada. Respeito as pessoas, mas é difícil quando você ouve uma história macabra amar quem fez isso. Para nós ainda é difícil. Mas a completa fraternidade inclui os malfeitores também. Os criminosos são criaturas de Deus, são nossos irmãos, criados como nós, simples e ignorantes. A eles também será dado o perdão e a misericórdia, quando eles se arrependerem, e com certeza absoluta, como é da lei, eles também terão as encarnações para pagar as suas faltas, como nós também temos. Só que nós já estamos num nívelzinho que a gente já conhece um pouquinho a história de Jesus, a gente já sabe um pouco dos seus mandamentos, a gente já está na escolinha, já entramos na escolinha. A gente está começando já a aprender. Enquanto que essas pessoas que ainda são criminosos, eles ainda não entraram na escolinha, provavelmente. Eles ainda não estão entendendo um pouquinho da palavra de Jesus. Eles ainda não estão compreendendo a imensidão da nossa vida que o Pai nos deu. Então, se nós formos ver, nós estamos um pouquinho acima. Mas eles estarão também daqui a algum tempo orando, estudando, aprendendo, entendendo. E nós, lá atrás, nas outras vidas que nós tivemos, será que nós não fomos criminosos também? Quem daqui pode dizer, eu não fui, eu fui sempre bonzinho, eu sou bom, eu nunca fiz nada feio? Não estaria aqui. Não estaria aqui. Nós temos as nossas falhas. Nós cometemos erros. Então a gente não pode julgar os nossos irmãos que nesse momento ainda não entenderam a lei de Deus. E mais, nós temos que entender que à medida que a gente consegue entender um pouquinho mais, a gente está um pouquinho mais evoluindo, a gente está na condição de muito será pedido a quem muito foi dado. Então, se já nos foi dado, a possibilidade de começar a entender, mais nos será pedido. Pela lei da evolução, eles crescerão, aprenderão e entenderão. Mas não nos cabe julgar nunca. Se nós quisermos fazer alguma coisa, se a gente não consegue amar, se não consegue chegar perto deles, se não consegue auxiliar, nós podemos tentar orar por eles. Mas se até isso for difícil ou parecer hipocrisia da nossa parte, pelo menos não julguemos.
Não vamos julgar porque a gente não sabe o que a gente fez lá atrás. E coisa boa não deve ter sido. Então, meus irmãos, vamos nos amar tanto quanto a gente pode. Vamos nos amar e nos instruir. O anjo tem duas asas, né? O amor e a instrução, o conhecimento. As duas coisas nós precisamos. A gente está aqui num planeta ainda inferior, numa fase de transição. E a gente pensa, então, voltando àquela pergunta, o que Jesus faria se um criminoso chegasse perto dele? Ele ia lamentar, mas ele ia estender a mão e dar uma chance. Na realidade, nós não podemos fazer isso, né? Mas, se tivermos essa chance, essa vontade, pelo menos oremos. Pelo menos oremos. Se não pudermos, se não conseguirmos, não vamos julgar. Que a gente julga muito, a gente precisa julgar menos. Ver uma pessoa passando na rua, se é um pouco diferente da gente, a gente já tem um julgamento, né? Acontece um crime, a gente já tem um julgamento. Ver alguma coisa na televisão, a gente já tem um julgamento. A gente sempre tem um julgamento. Então, é um dos propósitos nossos, diminuir os nossos julgamentos. Porque todo dia, Deus lá no seu reino, Ele separa o joio do trigo. E quando a gente fala essa expressão, não quer dizer que um é melhor do que o outro, porque todos Ele criou, simples e ignorantes, como eu já disse. Quando se diz separa o joio do trigo, separa aquele que já está evoluindo e aquele que ainda está com os olhos cerrados, mas que vai evoluir também. Então, a Deus cabe julgar, a nós cabe agradecer, cabe orar, cabe entender, cabe estudar. Então é isso, gente. Vamos fazer a nossa prece final, vamos de novo relaxar. Pedimos para os irmãos passistas se prepararem. E vamos ficar pensando em como podemos nos melhorar. Como podemos treinar o amor ao próximo? Como podemos ir extirpando, tirando cirurgicamente o egoísmo e o orgulho dos nossos corações? Como podemos treinar o não julgamento? Como podemos colaborar para que a Terra finalize a sua transição? Para um mundo de regeneração onde o mal será bem menor do que agora. Como tornar-nos humildes e mansos de coração. Porque são os mansos e humildes de coração que herdarão a terra. Que é o que nós almejamos, esse reino feliz. Vamos acolher as oportunidades abençoadas, praticar os pensamentos e as ações que nos levem a melhorar a nossa evolução e a nós mesmos. Vamos elevar as vibrações. Quando a gente eleva a nossa vibração, a gente eleva a vibração de quem está perto de nós, de quem está longe de nós, e a gente ajuda para que o ar fique mais puro. Abençoe-nos, Pai, nessa caminhada. Abençoe-nos, Jesus. Abençoe a todos os seres dessa terra. Agradecemos ao mentor dessa casa. Agradecemos a tudo que temos e somos. E nesse momento vamos nos preparar para o passe, dizendo mais uma vez: obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada aos bondosos amigos da espiritualidade. Obrigada a cada um dos nossos anjos da guarda. Que assim seja.